Olá, boa noite. Ah, Bem-vindos. Como vocês sabem, eu não costumo fazer muitas lives. Às vezes eu flerto com a ideia de fazer algumas, mas só para, enfim, poder brincar, porque é um formato que de repente pode ser interessante. Mas hoje eu estou fazendo essa live, que na verdade surgiu de um convite para falar com o diretor de um filme que eu acho um filme muito, muito bom. É um filme, aliás, que eu vi há muitos anos, alguns anos, em 2015. É uma das coisas que eu quero conversar com ele, né? Por que o filme está sendo lançado só agora, nesses formatos de streaming. E foi um convite para conversar com o diretor do filme Dromedário no Asfalto, que é o Gilson Vargas. E eu vou chamar ele para conversar agora. A conversa deve demorar mais ou menos 1 hora. Me perdoem, já vou pedindo desculpas de antemão se eu fizer algumas besteiras na hora de mexer nos trocinhos aqui, porque não é um negócio que eu estou habituado a fazer live. Então, primeira coisa que eu vou apanhar aqui é como é que chama a pessoa para entrar. Vocês podem enviar perguntas também, tá? Eu vou tentar lendo as perguntas à medida que, enfim, que eu vou tentando selecionar. Passa muito rápido, então às vezes vai acontecer de passar pergunta e eu não enxergar. Mas vou tentar responder as perguntas. A Polônia já começou a miar. Esse filme, O Dromedário no Asfalto, eu assisti em 2015. Tem até crítica no Cinema em Cena, no site. É um filme que, na época, eu gostei muito. Eu escrevi sobre ele assim com entusiasmo, inclusive. É um filme que é um estudo de personagem. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas, aliás, uma das coisas que é interessante é que agora o filme está sendo lançado, está disponível na Now, Vivo Play, Sky Play. Aliás, nem acho que está sendo lançado agora, não. Já foi lançado há algum tempo. Mas, enfim, vocês podem assistir no Now, Vivo Play, Sky Play. E o Gilson não está conseguindo entrar. Vou tentar mais uma vez. Não sei o que eu estou fazendo de errado, espero que nada. Qualquer coisa, eu fico falando sozinho. Vou dar a solicitação de novo. Vamos ver se agora conseguiu. Não. Deixa eu só perguntar aqui. Só vocês responderem, eu vou tentando ler. Quem aqui assistiu, já assistiu ao Dromedário no Asfalto? Não precisa colocar não, só coloca sim, quem assistiu. Também te amo. Falaram que me amam, quem que é? Doug Martins, também te amo, Doug. A gente não se conhece pessoalmente, mas qualquer pessoa que fale que me ame, eu agradeço. Precisando ser amado. Não está conseguindo entrar. Bom, eles estão verificando lá o que está vendo. Pablo, bora assistir um filme dublado? Não vamos assistir um filme dublado. Vou conversando sobre outras coisas, então, que vocês estão perguntando. Pero qual que é o tema da live? A live é para conversar com o diretor Gilson Vargas, que é o diretor de um filme chamado Dromedário no Asfalto, que é um filme que eu gosto bastante. E, na verdade, é uma série de conversas. Isso já acontece, é um projeto chamado Lança Conversa, que ao longo da quarentena já fez umas 14, 15 conversas com diretores sobre filmes específicos, e eles me convidaram para debater especificamente esse filme com o diretor, conversar sobre esse filme com o diretor. Mas estou tentando ver porque ele não consegue entrar. Já assistiu Borat? Borat 2? Já assisti. Eu até comentei rapidamente no Twitter. Eu gostei muito do filme, não vou dar spoiler. E acreditem, tem spoiler possível para ser dado no filme. Mas eu acho que é um filme bacana. Eu gostei bem do filme. Ele é estruturalmente bem diferente do primeiro.
Ele depende mais de cenas roteirizadas, embora tenha cenas gravadas também com pessoas que não sabiam que estavam participando, mas não é o centro do filme. Pablo, me indica algo da Mostra de São Paulo. Eu vou cobrir a mostra, mas eu ainda não tive tempo de estudar a programação. Mas eu vou cobrir a mostra, eu vou dar algumas dicas também. Vou tanto escrever, quanto vou dar dicas aqui no Instagram, no Twitter, tá? Onde consegue assistir o Dromedário no Asfalto? Ele está disponível no streaming no Play, Now, Vivo, Vivo Play, Now e Sky Play. Now, Vivo Play e Sky Play. Pablo, assistiu a série Watchmen na HBO? Assisti. Deixa eu só... Eu tô achando... agora, ok. Acho que agora vai dar certo. Não assisti o Tenet ainda. Agora ele conseguiu. Muito bem. Tudo bem, Gilson? Opa, tudo bom, Pablo? Boa Bacana noite. aí conversar. Boa noite. Você está acostumado a fazer essas lives no Instagram também ou não? Não, já fiz, mas estava aqui. Eu tive que atualizar a tua página para entrar ao vivo. Estava parado enfim, Entendi. num buffer diferente. Mas aqui estou aí. Obrigado Porque eu mesmo por sou esperar. péssimo. Eu sou péssimo nesse negócio. Não, mas. Mas enfim, Não, eu também não. o filme, ele está disponível na Now, Vivo Play, Sky Play, Dromedário no Asfalto. Ele está disponível já há mais tempo? Não, já faz algumas semanas apenas que ele foi disponibilizado, né? Enfim, né, como você sabe, o filme foi lançado há alguns anos, ficou, né, fez aí um circuito de cinema, depois Canal Brasil e alguns outros canais, e agora que ele entrou para as plataformas. Mas antes ele não estava disponível nas Antes plataformas. não. Antes não. Tá. Antes não. Então já é uma boa forma de quem não teve a oportunidade de ver o filme em festival, ou mesmo no Canal Brasil, de assistir ao filme. Eu estava comentando, eu assisti ao antes de você entrar, eu assisti ao filme em 2015. Eu não lembro se foi na Mostra, no Festival do Rio. Eu escrevi sobre o filme, eu estava até vendo, tem texto meu sobre o filme no site, eu escrevi sobre o filme em julho de 2015. E eu gostei muito do filme, assim, e eu fui rever o filme para a gente poder conversar. E você sabe como é que é? Quando a gente assiste, né, filme demais, os filmes começam a se misturar e começam a se apagar. E eu fiquei surpreso revendo o filme, o tanto que eu lembrava bem do filme, assim, mas de planos assim específicos, de cenas, de falas específicas. E eu acho que isso é um ótimo sinal, né? O filme permaneceu, mesmo depois de centenas de filmes vistos nesse Que meio tempo, bom. o filme ficou. Eu queria então a gente falar um pouquinho. O filme ele tem elementos ou ele é pesadamente autobiográfico, não é isso? Ou não? Eu acho que assim, essa questão é bem curioso isso, né? A questão da biografia, da autobiografia ou da autoficção, né? Tão em voga. E eu acho que o filme ele dialoga um pouco com a minha biografia, sim, claro, né? Mas muito também com a do ator, né? Do Marcos Contreras. E isso foi uma coincidência, ou se não foi uma coincidência, foi uma sincronicidade, né? Quer dizer, de alguma forma a gente se encontrou dentro de uma ideia de filme, de dramaturgia, de história, que tinha tanto na vida dele quanto na minha, a perda, né, de uma figura materna e a necessidade de reconciliação a partir disso com a figura paterna. Basicamente o filme é isso, né? Uma jornada de redescoberta de um afeto. E o Marcos Contreras, quando eu o convidei para fazer o personagem do Pedro, né, o personagem principal, ele é muito meu amigo, ele é meu aluno, inclusive, ele é formado em cinema e em teatro também, é um ator também de teatro bem conhecido no Rio Grande do Sul. E eu achei que ele ia dizer, claro, vamos lá, vamos fazer esse filme. Mas não, ele me pediu um tempo para pensar e aquilo me deixou até intrigado. Eu disse, puxa, tudo bem, vamos lá, tem que pensar. Mas o que ele quer pensar? E aí depois, um tempinho depois, ele me procurou e disse, não, eu tenho que pensar
porque essa história é muito parecida com a minha. Né? E aí ele me contou o seguinte, quando aquele avião da TAM entrou naquele posto de gasolina, aquele acidente horroroso, né? Ele foi a um velório de um tio que estava dentro daquele avião, e nesse velório desse tio surge, né, um homem que estava lá também, se aproxima dele e se apresenta, né, como sendo o pai dele, que é um pai dele que nasceu no Chile, né, enfim, não é brasileiro, casou com a mãe dele brasileira, e eles aí tiveram um afastamento por um tempo, né. Eu me senti licenciado a falar isso a partir do momento que o próprio Contreras começou a falar isso nos debates, nas entrevistas, nas sessões de cinema e tal, porque, enfim, é uma questão muito mais dele, né, que tem um limite para eu explorar isso, digamos, ou para eu expor isso, mas a gente já conversou muitas vezes sobre essa questão. E aí aí a gente repensou o filme, né, porque na medida em que existem aspectos, né, de uma intimidade na tela, né, daquilo que está sendo contado, e que eu posso, se assim quiser o ator, né, porque eu não vou tirar isso dele se ele não quiser colocar, né, e ele se colocou muito, né, colocou muito a emoção dele de vida dentro do filme, fez questão de colocar isso, também foi um processo para ele, e isso acabou se impregnando ali, eu acredito, na tela, né. Eu acho que nem sempre, e muitas vezes, ou talvez até na maioria das vezes, é bom não haver essa mistura, né? Estava lendo outro dia que o Takeshi Kitano, por exemplo, ele vai escolher ator lá, ele já escolhe alguém que não tem nada a ver com a construção do personagem para justamente não ter essa contaminação. Mas nesse caso aconteceu, e aconteceu, acho que de uma forma que acabou sendo, digamos, mais potente para o filme, eu acho, pelo menos, né? Para quem ainda não viu o filme, o pessoal da produtora me mandou um. Agora que eu vou ver se eu aprendi a mexer nesse negócio mesmo, porque isso eu nunca fiz, compartilhar vídeo em live, mas eles mandaram um teaserzinho do filme. Deixa eu ver se eu consigo. A distribuidora, né? A Lança Filmes. A distribuidora, é. Isso. Vamos ver se eu acho ele aqui. Engraçado, eu achei que ele estivesse aqui e já estou vendo que não está. Eu achei só uma foto do filme. Ó, tá aí, ó. Eu achei uma foto. Ah, não, é a foto. Tá. Enquanto isso, eu vou tentando. Bom, deixa eu. Eu tô frustrado agora, porque não é possível que eu vou fracassar desse jeito, de não conseguir colocar. Não, mas o filme, só então, para quem entrou agora, ele chama Dromedário no Asfalto. E o filme é um estudo de personagem. A gente conhece um personagem, que é o Pedro, e quando o filme começa, ele está na estrada e ele está indo em direção a algum lugar. E a gente acompanha esse personagem à medida que ele conhece outras pessoas no caminho, que ele pega uma carona com uma pessoa aqui, com um caminhoneiro ali, que ele para num bar e num hotel, numa cidadezinha menor. E a gente vai, à medida que a gente vai conhecendo o personagem, é um filme muito introspectivo, né? Porque ele tem uma narração em off, que parte é uma carta, né? E parte parece uma autorreflexão. E a gente vai conhecendo um pouquinho não só do personagem, mas a gente vai entendendo para onde ele está caminhando, né? Qual que é o objetivo final da caminhada desse personagem. E é um filme, assim, eu acho esse tipo de filme que é um road movie, tanto físico quanto emocional, né? O personagem, a jornada do personagem, a jornada geográfica do personagem reflete a jornada interior do personagem. Ele é o tipo de filme, assim, que ou ele vai dar muito certo, ou vai ser um desastre absoluto. Você vai perceber que a pessoa está mudando, o diretor está mudando de cenário, porque ele não tem o que contar, então pelo menos vão mudar a paisagem. E não é o que acontece aqui. E uma coisa que eu gosto muito, que eu queria te perguntar, como é que foi para vocês definirem, aí de um ponto de vista dentro da narrativa, o caminho que esse personagem estava fazendo, né? Se existia alguma lógica geográfica no caminho que ele está fazendo, na cidade se disparava. Aliás, até se o filme, né, foi rodado em ordem cronológica, ou não. E como é que foi essa pesquisa de locação? Vocês fizeram isso viajando, encontravam um lugar bacana, aquela piscina vazia, aquele com toboágua, aquilo ali é um cenário sensacional. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse processo de estabelecer a jornada física do personagem, primeiro, a geográfica. Ótimo. O Pedro parte de Porto Alegre e vai em direção a algum lugar ermo
do Uruguai, um lugar que não fica bem especificado no filme, né? Mas a gente tinha a primeira ideia assim, qual a forma mais difícil de ir para o Uruguai? Tem vários caminhos, a gente pode ir pelo interior, pode ir pelo litoral, e indo pelo litoral existe o pior caminho, que é entre o oceano e a Lagoa dos Patos, a grande Lagoa dos Patos ali, que tem uma estrada ali que o pessoal chama de estrada do inferno, alguma coisa assim. Na verdade é uma estrada esburacada, trechos de areia. Então, a gente vamos fazer o pior trajeto, porque esse pior trajeto vai, de certa forma, fazer com que a jornada, não só em termos de aspecto de imagem, né, e de cenário, mas vai fazer com que essa jornada talvez tenha encontros mais inusitados ou importantes, porque ele vai, na medida que ele está fazendo essa jornada, ele está encontrando pessoas, e essas pessoas que ele encontra vão reconstituindo nele a ideia de amparo, de afeto, né? Então, que essa coisa do viajante, do mochileiro, que faz uma amizade de um dia, e pelo descompromisso dessa amizade ele acaba, né, enfim, tendo uma vivência leveza, assim, que é o que acontece com esses encontros. Então a gente precisava de um caminho que a gente tivesse também, eu queria também muito, na geografia do espaço, a geografia das pessoas, né? As pessoas que pertencem a esse espaço, tanto que a maioria são não atores. Então tem o pescador, né? Tem a senhorinha lá que é estancieira lá no interior do Uruguai, tem família, tem criança, e isso faz parte dessa coleção, né, de indivíduos, né, que vão se encontrando, assim, os caminhoneiros e tal. E para definir então, isso eram pessoas que vocês foram, não eram a maioria não atores profissionais, né? A maioria não atores, propositalmente, né? E vocês eram pessoas locais? Locais. A gente queria essa dicção, a gente queria isso. Então houve todo um trabalho também de improviso, né, em que o Contreras teve que, claro, junto comigo, mas mais a partir dele, disparar os improvisos, porque eu não queria que a figura da direção se impusesse, digamos assim, sobre os não atores, até porque isso estraga o trabalho do não ator, muitas vezes. A gente tem que saber que a pessoa tem um limite ali. Nossa estratégia era estar trabalhando de forma muito discreta também com a fotografia, com captação de som. E a gente fez várias vezes a viagem. Então, o filme, na verdade, ele faz esse trajeto, mas nós fizemos 6 vezes esse trajeto. Isso aí dá o quê? Ida e volta, ida e volta, ida e volta, uns 12 mil quilômetros. E tem uma coisa bem interessante, Pablo, que não é muito comum de fazer. A gente sabia que a gente ia filmar, ia levar o material para a ilha, lá para o Vicente Moreno, que montou o filme, ia voltar, ia filmar, ia jogar o material na ilha, ia voltar, ia filmar, jogar o material na ilha. E isso acho que é uma liberdade assim, de processo que, às vezes, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não consegue ter. Né? No máximo o cara vai lá, faz um retakezinho e tal, ou sofre lá, frustrando, pô, o negócio ficou assim mesmo. E ali não. Como era muito enxuta a equipe, o processo, como a gente tinha um pacto assim, não tinha exatamente, temos X dias para filmar, a gente tinha uma certa liberdade de realização, e isso eu acho que faz parte da gênese do projeto. Tanto que tinha dias que a gente filmava 12 horas, tinha dias que a gente filmava 2 horas, tinha dias que a gente filmava de noite, de manhã, não tinha exatamente um cronograma, mas não era um improviso, a gente estava muito bem planejado do que a gente deveria fazer, a gente só tinha margem de flexibilidade para fazer. E aí essa escritura dupla, filmagem, montagem, a cada viagem coletando mais material, foi o que, de certa forma, foi estruturando assim, a narrativa, né? Então o filme ele tem ali os fragmentos de narração do personagem, de pensamento dele, que está nos voice-overs ali. Isso foi uma coisa que a gente foi descobrindo aos poucos, né? Não estava previsto no primeiro roteiro. A questão da carta foi gravada em Porto Alegre no momento depois. Então um processo muito de ir construindo o filme na medida que a gente ia filmando. E o que acontecia era... O Pedro procura... Pode falar. Não, eu brinco que assim, é um personagem em busca de algo e nós realizadores ali também buscando o filme. A gente sabia que ia ser assim, né? Mas é um processo realmente bem interessante, porque se você está montando o filme sabendo que você ainda vai ter a possibilidade de retornar às locações, descobrir pessoas novas, descobrir momentos novos, a possibilidade de você estruturar, reestruturar, acrescentar elementos que vão, né, ter um retorno mais à frente, realmente muito grande. Eu imagino que realmente deve ser uma liberdade
de construção de história muito grande. Isso é bacana. Você não sabia que vocês tinham feito 6 vezes essa viagem. E essas locações, vocês voltavam às mesmas, paravam nos mesmos lugares, hotéis, ou vocês procuravam variar para tentar Nem coisas sempre. novas? Nem sempre. Na primeira viagem, primeira e segunda viagem, a gente fez todo um mapeamento, um registro, né, daquilo que nos interessava em termos de cenário e também de personagens, né? Então essas pessoas que estão no atores, elas iam sendo produzidas, né, para mais adiante a gente reencontrar elas e filmar. Não que não tenha acontecido de alguém surgir no meio da filmagem também, isso também aconteceu. A gente tinha um pacto também de, olha, se acontecer alguma coisa interessante, a gente vai atrás, seja em que viagem for, em que momento for. Tem um momento que eu acho interessante ali no filme, que tem aquela casa, é uma casa em cima de um caminhão, né? Que eu acho que dialoga muito com é uma imagem que eu acho que representa muito essa busca do Pedro, que é esse reencontro com o lar, né? Com o lar no sentido simbólico, assim, e passa uma casa em cima de um caminhão. Aliás, eu ia E isso perguntar não estava especificamente previsto. sobre isso. Aquela casa foi uma Isso. sorte? Aí estava passando, a gente foi atrás. E aí ataca o cara lá e diz, olha, a gente está fazendo um filme. E É aí ele maravilhoso, entra porque pro é um filme, símbolo bota. do filme perfeito. É, Eu falei, é, não tem como isso é. ser coincidência, porque assim, isso foi construído por filme, não é possível. Mas isso é que tá, né, Pablo? Eu acredito que desses filmes, assim, nos filmes, sobretudo os road movies, eu acho que as coincidências não são coincidências. Não estou falando de coisa metafísica, não. Estou dizendo assim, é ficar com o olho aberto, porque daqui a pouco tu não vê. Aquele negócio está passando e não vê. Uma pessoa da equipe viu, disse, olha lá, né? E a gente foi atrás e trouxe, porque aquilo estava muito, realmente parece uma cena escrita, né? Então, em cada uma dessas viagens, alguma coisa era pensada e alguma coisa era apresentada, né? E algumas coisas que eu tinha talvez pensado com mais antecedência, acabaram não acontecendo com o mesmo frescor do que aquelas coisas que se apresentavam na hora. Tem cenas descartadas que são cenas que eram um pouco mais estruturadas, porque a gente sempre, quando está fazendo ali o roteiro, pensando no filme, criando cenas que são importantes para estruturar a causalidade da história, quer dizer, essa história ficar compreensível, e essas cenas acabaram sendo dispensadas, porque a gente percebeu que a história se contava, né, sem que essas cenas fossem necessárias, diálogos que estavam mais estruturados e tal. Não foi ganhando, na verdade, um pouco do fortuito do documentário, né? E o Pedro, o Contreras, com o Pedro também, né, foi trazendo emoções que a gente ia documentando. Por exemplo, as cenas de hotel. Tem um monte de cena ali que ele está no hotel e tal, que são momentos em que ele está recluso. Aquilo ali era o lugar que ele estava dormindo de fato. A locação também também, a gente escolhia locações que servia tanto para a gente fazer os nossos pernoites quanto para filmar. Então, muitas das cenas em que o Contreras está ali, sei lá, absorto na cama, ou incomodado, ou insone, porque é um cara insone, né? Tanto que ele levanta e vai para um baile, né? Aquilo ali também era, enfim, o lugar onde o ator estava descansando. E, de novo, esse baile, por exemplo, que ele vai, é um baile que estava rolando e vocês foram ou vocês produziram aquilo para o filme? Foi produzido, né? Foi produzido. Então, quer dizer, a gente sabia que a gente queria um baile, esse é um exemplo de uma coisa que a gente queria, que estava escrito. E aí nós fomos até um desses bailões e tal, né, de cidades do interior, e aí foi produzido. A produtora foi lá e fez todo o trabalho de deixar aquele espaço agendado, com um show lá dos caras, todas as pessoas que entravam assinavam o seu termo para participar do filme, mas a forma de filmar era uma forma muito documental. A câmera em algum lugar muito discreto e boa parte das pessoas talvez nem soubesse exatamente o que estava acontecendo. E o Contreras solto no espaço ali, interagindo com aquelas pessoas, tendo uma ideia do que deveria acontecer, né? Uhum. Como na cena do baile, por exemplo, ele está sozinho, está se embebedando, está sorvendo ali um momento de solidão enquanto os outros se divertem, né? Então existe ali um contraste entre um cara solitário
e aquela diversão em volta. Eu acho que uma coisa que depois que me ocorreu, de um ponto de vista de performance, o Marcos Contreras, que é o protagonista, que faz o Pedro, repetindo para quem chegou depois, nós estamos falando sobre o Dromedário no Asfalto, conversando com o diretor do filme, João Vargas. O filme está disponível no Now, Vivoplay, na Sky Play. Mas falando do Contreras, eu acho que é curioso, porque a profissão do ator, ela normalmente envolve muito a troca com outros atores. É você construir uma dinâmica, uma interação, uma química, que você vai poder construir uma relação que vai atravessar um arco específico, né? Ou então você tem um filme solitário, um filme carregado pelo protagonista e tal. Aqui ele vai de um extremo ao outro, praticamente de uma cena a outra. Em boa parte do filme, é um filme que depende pesadamente da introspecção dele. Então é um processo extremamente solitário para ele, como ator, compreender o que o personagem está vivendo e conseguir passar isso para o espectador. De repente, não só ele vai interagir com outras pessoas, mas não são nem atores com os quais ele teve a oportunidade de ensaiar. São pessoas que ele não sabe exatamente, inclusive, para onde pode caminhar, né? Então, eu imagino que para ele deve ter sido um processo de extremos complicado, fascinante, mas complicado. Sim. E tem, assim, também é importante dizer que tem os não atores, muitos deles não são atores, mas tem também os atores, principalmente o elenco uruguaio, o elenco de Montevidéu. Porque tem pontos da trama ali que precisa da figura do ator, porque precisa construir uma cena que vai levar o filme adiante, né? E claro que a nossa grande preocupação era com que não houvesse uma diferença gritante de registro daqueles que não são atores para aqueles que são atores, né? E que o Contreras, nessa dificuldade que tu coloca, conseguisse dar estímulos, porque vinha muito, ele que tinha que dar muito esse estímulo, né, para os colegas, fossem não atores ou atores, de forma que colocasse isso num mesmo registro, quer dizer, no mesmo universo ficcional, né? E eu sempre trabalhava com ele antes, né, quais seriam esses estímulos aqui que tinha que acontecer dentro da cena, mas ele tinha que literalmente improvisar, né? Usar recursos ali na hora para poder estimular isso. E tem uma coisa curiosa de não ator, né? Que pelo menos nessa experiência, quanto mais a gente repetia, pior ficava. Então tem uma situação, por exemplo, que é uma senhorinha, que é uma cena assim, que o Pedro ele dorme dentro de um carro velho, aqueles carros velhos jogados, né, em algum lugar lá, que tem muito isso no Uruguai, inclusive, o carro todo descascado e tal, e tá frio, tá ali frio, e aí chega essa senhorinha e vê que ele está passando frio e oferece uma coberta para ele. Aliás, uma coisa, os uruguaios são muito solícitos, né? Eu acho que esse também tem esse aspecto. Acho que às vezes as pessoas perguntam por que o Uruguai? Porque o Uruguai é um lugar de reencontro, de certa forma, né? Por essa, enfim, né? Eu sempre sinto os uruguaios muito abertos, assim, né? Aos brasileiros e tudo, então fazia sentido para a gente. Não é à toa que o Belchior fugiu para lá, né? Depois descobriram ele, mas enfim. Então, assim, essa senhora, eu fui até ela e disse, tá vendo aquele cara lá? Tô vendo ali. Tá frio, né? Tá frio, pois eu acho que ele tá passando frio. Tem uma coberta aqui, pode levar para ele lá e ver se isso não vai aquecer ele? Posso, claro. Então tá, então a senhora vai lá e leva para ele. Aí vamos para a câmera, todo mundo aposta, o som, câmera vai e roda. E aquilo vai natural, porque o estímulo para ela é um estímulo real, ela vai realmente entregar para ele o calor. Quando tu dá o corte e diz, vamos fazer de novo, né? Vamos de novo, de novo, né? Vamos fazer. Aí vem quebra toda a naturalidade da pessoa diz, agora, entendi, está vamos com frio, atuar. meu jovem, tem um Exatamente. Aí quebra toda, essa pessoa começa a ter meu momento de atuar, né? E então a gente tinha que ter as estratégias aí de utilizar, né, uma abordagem discreta para que aquilo pudesse funcionar num registro mais naturalista de fato, né? Que eu acho que o filme pede, né? Você falou, e o Contreras soube lidar bem com isso, muito bem. Não, não existe uma diferença realmente de registro, assim.
entre o ator profissional e a cor local que vocês queriam dar. Realmente, assim, não dá para perceber essa diferença. É um trabalho muito coeso no sentido do registro das atuações. E uma coisa que você falou agora, que é algo que me encantou muito, revendo o filme. É engraçado isso, né? Porque à medida que eu falo isso com certa frequência, porque os filmes vão mudando com o tempo. Né? Não necessariamente o espectador precisa mudar, mas se o tempo muda, se o país muda, se o contexto muda, o filme muda. Porque a arte ela é política por excelência no sentido justamente disso, assim, de que ela não existe num vácuo, ela está ligada ao contexto que você assiste. E eu não me lembro, quer dizer, eu lembro da doçura de vários momentos do filme, mas assistindo ao filme hoje, né, em outubro de 2020, uma coisa que veio até como um choque para mim, um choque bem-vindo, é a generosidade presente no filme. É a generosidade das pessoas umas com as outras. A solicitude, a compreensão, a irmandade mesmo, sabe? Eu achei isso... E serviu, acaba servindo como um contraponto muito triste a justamente um momento de hostilidade, separação, conflito constante, intolerância, preconceito. Tanto que quando eu vendo o filme, por exemplo, que ele... quando ele encontra com os dois caras, ele já está no Uruguai, ele encontra com dois rapazes num beco e tal, ele pergunta onde tem um bar. Eu já fui esperando que eles iam falar... E olha que eu estava revendo o filme, mas eu comecei a esperar que eles iam falar alguma coisa agressiva com ele. Falei, pronto, agora eu vou antagonizar o cara e tal. E aí quando eles começam a brincar, eu falei, não, é mesmo, não... Sabe? E foi um alívio isso. É bom, é bom. Você sente isso, que se você fosse fazer o filme hoje, essa generosidade presente talvez mudasse um pouco? Ou você acha que isso faz parte da própria trajetória dele, independe do contexto em volta? Uma pergunta... Pablo, ano passado eu fiz uma série de... Eu vou responder isso talvez de uma forma um pouco... através de outros trabalhos. O ano passado eu fiz um documentário com parte dessa equipe, um documentário que a gente fez a Transiberiana, viajou aos Estados Unidos de costa a costa, toda a Nova Zelândia, foi para a África, foi uma série, né, de 26 episódios, que também é uma série road, né, um road movies, assim, documentário, encontrando pessoas, entrevistando e conversando com essas pessoas sobre o estado das coisas. E a gente foi muito bem recebido. Em tudo que era lugar, lá na Sibéria, lá as pessoas encontrando uma senhorinha plantando flores que iam ser destruídas pelo inverno siberiano logo adiante, nos dizendo, estou plantando agora porque logo elas vão se destruir, o ano que vem eu vou fazer de novo, e depois eu vou fazer de novo. Né? Coisas muito bonitas que a gente presenciou. E isso a gente não tinha a menor ideia que ia ter uma pandemia, por exemplo, né? Mas a gente já estava vivendo, claro, todo esse conflito, né, de animosidades aí, essa coisa ideológica forte que está rolando, que, enfim, não só ideológica, mas eu acho que de muita descrença, né? E hoje eu não consigo pensar em fazer, até por questões realmente práticas, não é possível voltar atrás e fazer aquilo ali. Assim como hoje, se eu quiser ir para o Uruguai, também não dá, né? Eu acho que ainda não podemos entrar no Uruguai. Mas eu penso que ainda assim, o filme como reflexo de época, o Dromedário, ele reflete esse lugar, alguns lugares, né, que a gente sente que ainda existe uma receptividade. Talvez eu esteja vendo o Uruguai de uma forma muito idealizada, porque eu sei que eu tenho amigos lá e sei que lá também existe muito problema. Mas ainda assim eu acho que existem repositórios e lugares que estão menos conflagrados, né? Quando ele encontra aqueles caras lá, ele pede por bebida e tal, e um deles tira sarro dele e fala assim, de onde tu é? E ele fala, eu sou do Brasil. Ele, Brasil, lo más grande del mundo, quer dizer, essa coisa da gente, né? E eu sempre ouvi falar essa coisa de que, e deve ter escutado isso, que o nosso próprio cinema, talvez não tanto hoje, mas estava muito mais voltado para o norte, para a Europa, né, do que para a própria América Latina, um pouco de costas, né, para a América Latina. Então, quando esse personagem diz isso, em que foi um improviso de um daqueles atores, são dois atores de teatro, né, que a única experiência deles tinha sido fazer figuração no ensaio sobre a cegueira, quando foi filmado um trecho lá do filme. E eu achei muito bacana, porque assim, eles estavam sendo
afáveis com ele, mas sem perder o viés crítico do que significa o Brasil para eles também, né? Mas eu acho que esse afeto ali que ele encontra, eu acho que ele não se perde nos dias de hoje, né? Eu acho que ele só se ressignifica. Eu acho que a gente tem mais saudade disso, né? E eu acho que a ideia da viagem, da mochila nas costas, é uma ideia que está no nosso imaginário, né? De liberdade, né? Eu acho que é uma coisa que não se gasta. Acho até que se renova, né? Porque eu acho que deve estar... Eu estou louco para viajar, né? Eu acho que as pessoas devem estar loucas para viajar, enfim. Nem que seja para ir até ali, a praia mais próxima, né? E a viagem não é só encontrar lugares, é encontrar pessoas, né? Essa generosidade que eu reencontrei no filme me fez bem, sabe? Não só porque acho que acrescentou, além da jornada do personagem, do estudo de personagem em si, e que eu achei, tanto a primeira vez quanto agora, tocante, complexa, sem respostas fáceis, o Contreras maravilhoso no filme, mas além disso veio esse presente da generosidade, assim, o filme me aqueceu, né? Assistindo ao filme eu fui ficando, nossa, que delícia, as pessoas assim e tal. Isso eu realmente, assim, foi uma experiência nova com um filme que eu já conhecia. Aliás, o roteiro do filme, e aí eu estou falando das narrações mesmo, né, em off, da carta e tal, ele me lembrou em vários momentos, eu não sei se você assistiu um filme recente, que para mim, inclusive, é o melhor filme que eu vi esse ano até agora, é um filme português de uma diretora, é um filme de estreia, inclusive, de uma diretora chamada Catarina Vasconcelos, um filme chamado Metamorfose dos Pássaros. Você chegou a assistir? Não assisti, sei que filme é, mas não assisti. Ele é construído a partir de reflexões, de memórias da família ele é escancaradamente autobiográfico, mas o roteiro dele em si é um daqueles roteiros assim que você sabe que você pode pegar e ler o roteiro e ele vai funcionar porque ele é belíssimamente construído, as frases, as imagens que ele constrói. E o Dromedário no Asfalto tem muito disso nas narrações. A construção das ideias, das reflexões da carta da mãe, criam imagens que são muito bonitas. A ideia de que à medida que ele vai crescendo, isso eu achei lindíssimo, à medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando menor, porque ele vai percebendo tanto que o mundo é maior. É lindo isso, porque isso volta um pouquinho no que eu falei no começo. Independente de ter muitos componentes ou poucos componentes autobiográficos, a autobiografia acaba sendo universal, né? Porque, por exemplo, eu não perdi a mãe cedo, mas eu perdi o pai cedo. Quando ele fala mais no final do filme, não é spoiler, tá? Mas é uma frase da narração dele. Eu tenho que falar que Dromedário não é um tipo de filme que você tem como dar spoiler, né? Mas enfim, é porque o pessoal hoje é paranoico com spoiler. Mas ele fala na narração assim, que estranho dizer a palavra pai. Cara, eu me identifiquei tanto com isso. Porque é isso, assim, a nossa linguagem, o nosso vocabulário reflete quem a gente é, o que a gente vive, onde a gente se encontra. Não é simplesmente uma forma de comunicar, é uma maneira de ser. Então, a dificuldade de falar pai só é estranha aos nossos próprios ouvidos quando a gente fala pai. Para mim é um negócio assim, é uma palavra que eu nunca disse. Né? É lindo isso. Como é que foi, primeiro, a construção dessas cartas, desses trechos de narração? E também foi um processo colaborativo com o Contreras e tal. E se realmente essa foi uma forma não só de estruturar, mas obviamente foi uma porta para o personagem, para desenvolver o estudo do personagem em si. Eu parti, é óbvio que eu não vou dizer qual é a imagem final do filme, mas eu parti da imagem final do filme, que é uma imagem muito simples. Né? Simples assim no sentido dos elementos que estão ali. Engraçado que isso é uma estratégia muito romance policial, né? Começa pelo desfecho para escrever toda a história, isso não tem nada a ver com o que a gente está escrevendo ali, mas tinha a ver com, quer dizer, um filme de chegada, quer dizer, o personagem tinha que chegar lá e a primeira imagem que me veio foi a chegada. Mas como disparar esse caminho? Então, eu queria que não fosse nada muito mirabolante, porque eu não queria que a mirabolância de um roteiro fosse mais importante do que o sentimento do personagem. Não roubasse a cena, vamos dizer assim. E aí, o que pode ser mais simples do que, e mais importante, talvez, né, para um cara que já está
se tornando uma pessoa mais madura, que o cara ali está com 30 e poucos anos e tal, né? Ainda é jovem, mas já não é mais não tem 20 e poucos, e tampouco é um adolescente, é um pedido de mãe, né? Então ele está seguindo o pedido de mãe, que é essa carta. Opa, acho que eu dei spoiler. Mas então, quer dizer, ele está seguindo algo, ele está seguindo, ele está transformando esse pedido numa necessidade dele também, né? E isso eu acho que é uma unidade dramática muito simples, né? Na verdade. E é muito universal mesmo, né? Não estou dizendo que isso superficial no filme, acho que isso aí os espectadores e os críticos que vão dizer. Mas a ideia era isso, que fosse uma coisa simples e que tem essa universalidade que é da busca, porque quem não tem sabe o que é não ter e quem tem sabe o que é perder, né? Nessas relações assim, familiares, né? De pai, de mãe, e essas buscas que a gente faz. Então, é um filme também sobre identidade, né? Recuperação de identidade. E a construção das imagens? Ele sempre volta, por exemplo, independente dele chegar a uma cidadezinha e passar a noite num hotel ou ir num baile e tal, de forma recorrente existe a imagem do mar, né, o retorno ao mar, em vários pontos narrativos, com todo o simbolismo que o oceano representa, né, de possibilidade. Aliás, que é outra coisa que eu adorei, eu achei isso um detalhe lindíssimo, não só o simbolismo do mar como possibilidade de novos caminhos, de novas vidas, de recomeço, de renascimento, e ele voltando sempre ao mar, mas ele não sabe nadar. Uhum. Assim, isso porque acaba refletindo, de certa maneira, uma coisa que, de novo, é universal. A gente sentir uma insatisfação ou uma angústia em relação ao nosso estado atual, ver a possibilidade de um futuro, ou pelo menos o que a gente, né, de uma insatisfação, mas é como se a gente não conseguisse ir. Então, ele voltar ao mar, mas não saber nada. Essas imagens, sinceramente, são coisas assim que... Quem vê live minha, quem vê curso, sabe que eu sou chorão. Mas, assim, eu pensando nessas imagens, assim, me dá um nó na garganta, porque é muito, muito, muito bonito. Essas imagens, a imagem do mar foi... de voltar ao mar de modo recorrente, também é algo da estrutura original do filme? Tem a ver com essa... Tem a ver... Bom, primeiro que nós, no Rio Grande do Sul, temos aquele oceano ali e tem essa piada, né, de que Deus desenhou a costa brasileira e aí trocou de turno e o diabo fez um risco e fez o litoral gaúcho, né? Que tem um outro tipo de beleza, né? Que é aquele mar revolto, achocolatado, aberto. Se eu não me engano, é um dos litorais mais que se pode andar quilômetros e quilômetros continuamente sem nenhuma interrupção de pedras, de costões, né? É muito retilíneo, assim. E isso tem uma potência, porque é algo que parece ao mesmo tempo convidativo e opressor, né? Mas a água também é símbolo de maternidade, né? Dessa coisa uterina. E eu me lembro que quando nós fizemos uma sessão que tinham muitos uruguaios, o pessoal do consulado do Uruguai lá em Porto Alegre, eles disseram, olha que interessante, vocês entenderam que os uruguaios estão sempre olhando para o mar. Eu nem sabia disso. E aí surgiu essa conversa, mas o que é olhar para o mar? Olhar para o mar é olhar para a mãe, olhar para a natureza. Eu achei isso muito, muito curioso. Eu acho que foi uma coisa muito intuitiva, porque a gente tem essa relação. E sim, porque tem a ver com tudo isso que tu colocou, né? Que é a questão do personagem que está diante daquilo ali, né? Que está sendo, digamos, uma oferta de um horizonte, né? Que o oceano nos oferece, mas ao mesmo tempo o desafio daquele horizonte. E ele diz que não sabe nadar. E mais adiante ele diz para uma criança que pergunta para ele se ele sabe nadar, e ele mente que sabe nadar, porque parece que ele não quer dizer para aquela criança, não quer assumir para aquela criança algo que pode parecer mais... quer passar algo positivo para ela, mesmo que seja uma mentira. Né? E a mãe dela olha para ela e diz assim, ele não precisa de boinhas, né? As boinhas e tal. E na verdade ele precisa, ele é o que mais precisa, né? Não, eu acho muito... Achei muito, muito, muito bonito. Engraçado porque quando ele mente, fica claro que ele está mentindo,
mas ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma das coisas lindas na arte, como é que ela suscita interpretação. A mentira para a menina, de certo modo, naquele momento do filme específico, já comecei a pensar assim, ele está mentindo para ele porque ele está começando a perceber, para ele mesmo, porque ele está de certa aprendendo. maneira, que ele está querendo, né? Ele está percebendo as próprias limitações, ele está aprendendo, enfim. Uma última pergunta, a gente tem que estar encerrando daqui a pouquinho, porque tem o limite de 1 hora do Instagram. Uma outra coisa que o filme toca, lembrando, mais uma vez, nós estamos falando do dromedário no asfalto, tá? Ele está disponível no Now, Vivoplay, Skyplay, repetir isso 500 vezes, porque vale a pena assistir, tá? Aliás, deixa eu só deixar uma coisa clara, porque também existe um cinismo tão grande. Eu não estou sendo pago para participar dessa conversa não, viu, gente? Isso aqui é um convite que me fizeram. Como eu gosto muito do filme, eu topei conversar. Não tem nenhuma promoção paga aqui. Isso é uma recomendação de assistir ao filme, é minha e pronto. Claro que depois, se vocês quiserem me dar 20% de tudo que vocês venderem no filme, o filme for comprado, fiquem à vontade. É uma decisão sua. Mas eu recomendo, assistam. Realmente é um filme lindíssimo. Mas uma última coisa que me encanta e me comove muito no filme é a ideia da carta com a mãe e uma coisa que... um momento da carta que ela diz, que ela pede para ele não esquecê-la. Porque eu acho que essa é a eternidade mais garantida, a eternidade provisória, né? Infelizmente. Então não é uma eternidade, na verdade. Mas é a extensão da nossa vida mais certa que a gente tem. Né? Porque nem todo mundo tem a oportunidade de deixar um legado, de deixar filmes, deixar livros, deixar... Né? Na maior parte das vezes, os nossos legados são outras pessoas. Depois que a gente vai embora, a gente permanece vivo na memória de outras pessoas. O que é bonito, mas ao mesmo tempo significa que depois de um tempo, que aquelas pessoas também morrerem, é como se você nunca tivesse existido. A ideia da continuidade pela memória e a ideia dessa efemeridade da vida e da nossa própria duração é um negócio que te ocupa muito. A mente, assim... Agora é uma pergunta totalmente pessoal, nem sei se tem a ver com o filme. Agora é de um ser humano obcecado com essa ideia para outro. É algo que te ocupa muito? Então somos dois, pelo menos. São milhões, eu acho, né? Mas sim, eu acho que essa impermanência, vamos dizer assim, ela ocupa, ela é algo que é material, digamos assim, né? De inquietação pessoal e, portanto, se transfere para aquilo que eu penso como cinema, né? Inclusive o filme que vem a seguir aí, que logo vai estrear, também tem uma outra história, um outro tipo de construção, mas ali dentro tem essencialmente essa questão da impermanência, né? E dessa efemeridade, assim. E eu acho tão bom realmente isso, né, Pablo, que fazer cinema é uma espécie de... o cinema é uma carta, né? E essa carta que fica escrita aí, que pode atravessar tempos que a gente não atravessa, né? Eu acho que esse é um privilégio assim, que a gente tem de poder escrever essas cartas, né? E eu acho que a gente vai percebendo, né, a necessidade, não a necessidade, mas a premência, né, que a gente tem que expressar isso, quem tem essa inquietação através dos filmes, não discutindo propriamente isso, porque não é a discussão em si, mas é escrever algo que se relacione com aquele tempo, né, e que possa, num tempo futuro, fazer esse trânsito. Então, quando tu fala, agora, por exemplo, está vivendo um momento tão inusitado, e tu perguntou há pouco sobre, puxa, será que dava para fazer isso que foi feito em 2014 agora? Quer dizer, eu acho que esse tipo de questionamento, de pergunta, que são essas cartas que a ficção deixa, são uma das coisas mais importantes que a ficção nos provoca, né? Assim, isso está sempre presente no meu pensamento. O seu filme novo, ele já tem título? A Colmeia.
A Colmeia, Colmeia? também distribuído pela Lança Filmes, né? O filme estreou ano passado nos festivais, lá em Tallinn, no Black Knight, e depois na Mostra Panorama, Festival de Brasília, e agora teve no Infinito Festival lá, né, que é o Festival de Cinema Brasileiro ali de Nova York e Miami, e agora ele está, enfim, sendo programado para salas. Em breve aí vai ter a divulgação e tudo mais. Maravilha. Gilson, muito obrigado, viu, por Olha, reservar esse tempo para a gente conversar sobre o filme. Vou falar mais uma vez, Dromedário no Asfalto, vocês vão encontrar o filme Now, Vivo Play e na Sky Play. É um filme que me fez bem ter visto de novo. Deu uma aquecida que eu estava precisando. Que legal. Obrigado. Eu que quero agradecer, né, Pablo, conversar contigo, foi muito bom, assim, né, ler, né, os teus textos, acompanhar, assim, eu acho que a crítica, né, para mim, é aquela que ilumina o caminho do espectador, eu pensando lá no Bazan, né, e eu acho que, enfim, é muito bacana conversar com quem tem essa perspectiva, assim. Valeu pelo tempo aí, pela conversa, e quem sabe mais adiante a gente fala desse próximo aí, da Colmeia. Vai ser um prazer. Gente, obrigado a todo mundo que assistiu. O filme a conversa vai ficar gravada aqui no canal, depois eles vão disponibilizar também da Lança Chamas também. Lança Chamas não, Lança Chamas, falei certo? Lança Filmes. Lança Filmes. Tô ficando senil. Mas é um bom nome. Lança Chamas também tá valendo. Lança Filmes. Vai ficar disponível lá também. Boa noite, Gilson. Obrigadão. Tá, boa noite. Valeu. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijo para todos.